Olá, seja muito bem-vinda aqui nesta aula, onde a gente vai aprender aqui a fazer uma consultoria, né, na prática. E nessa aula eu vou mostrar para vocês como que você vai registrar aí os pontos que o seu cliente está à sua frente, já começa a te dar aquela visão. Quem é o meu cliente? Qual é o tipo de temperamento dele? Então, olha, a primeira coisa aqui é você pensar que a gente vai trabalhar com nome, idade, mas principalmente profissão, tá? Porque veja só, uma pessoa que chega e a profissão dela, ela é bancária, ou ela é uma pessoa que ela é recepcionista, ou ela é vendedora, ou ela é uma pessoa que ela é dona de casa. Então você já vai começar a pensar quem é que vê essa pessoa, tá? Então, qual é a imagem que ela precisa ter dentro desse meio onde ela vive, dentro da profissão dela, tá? Se ela é professora e assim por diante. Então é muito importante que você coloque essa profissão. A outra é a data. Essa data de hoje, né, desse momento que você está fazendo a consultoria, a primeira consultoria, daqui 3 meses, provavelmente, ela pode estar em outro patamar. Então, por isso é que é legal você marcar a data e ir acompanhando a evolução do seu cliente. Porque se você percebeu, qual é o nosso trabalho dentro do visagismo? Você vai conduzir o seu cliente a fazer uma autopesquisa, uma autoavaliação de quem ele é realmente. E você primeiro aprende a fazer com você mesmo, que é exatamente o que você vai fazer aqui. Você vai descobrir ali, nós vamos conduzir a ficha, né, aqui dentro da nossa aula, mas você também vai procurar aí, que já nessa altura aqui você já descobriu aí qual é o seu temperamento, o tipo de personalidade, né, que você já estudou até aqui. Então aqui vai ficar fácil para você fazer uma autoavaliação, ou seja, um autovisagismo na prática, em você. Então vamos lá. Então olha, quais são os aspectos aqui que você tem na questão da análise, né? O temperamento da cliente nós vamos assinar com um X, né, no positivo ou negativo e nas questões físicas. Então olha, como que você vai fazer isso? Você vai vir aqui, um sanguíneo. Como é um sanguíneo? É muito importante que você entenda que você não deve fazer perguntas para o seu cliente diretamente, tá? Ou seja, por exemplo, a cliente chega já conversando, já é uma pessoa alegre, aí você pergunta, você já coloca isso para ela. Você é tão extrovertida, né? Ou então você pergunta, você tem um jeito de ser muito organizada. Aí ela vai falar para você assim, não, sou desorganizada. Então você já viu que ela é ali no ponto negativo. E se a pessoa chega, ela não conversou muito, né? Qual que é a ideia? Ela não é comunicativa, né? Então, se a pessoa chega, está triste, você é uma pessoa que você é muito concentrada naquilo que você quer, né? Ou quando acontece alguma coisa, você começa a pensar mais naquilo que você quer. Não, eu sou muito desconcentrada, eu não tenho assim, esse tipo de coisa não, tá? Eu sou meia... Então, o que acontece? Aqui você já conduziu ali uma ideia daquilo que ela é. Então, você não fez a pergunta direta, né, para ela, se ela é extrovertida ou se ela é desorganizada, principalmente na questão do negativo. A gente nunca deve falar muito da questão do negativo, porque é lógico, ninguém gosta disso, mas joga o outro lado, né? Se a pessoa é uma pessoa... Você não é muito vaidosa, né? Não, menina, sou muito vaidosa. Nossa, demais. Então isso aqui é uma forma de você ir conduzindo aí. Agora, nas questões físicas aqui, o que que tem? Você é ágil, atleta, musical, gesticula muito, então você não pergunta isso também. Você observa, né? A pessoa chega e levanta a mão e balança e tal. Tem umas que balança o corpo inteiro, né? Então você já viu ali que ela é uma pessoa que ela gesticula muito, fala muito, né? E ali o formato do rosto dela você já começou a ver, mas não preocupa muito aqui na questão do rosto, tá? Porque daqui a pouco a gente vai aprofundar mais. Aqui você vai fazer uma visão geral só para descobrir alguns pontos que ela tem, que a gente vai até o final aqui para descobrir. O colérico, a mesma coisa. Como que o colérico é? Geralmente é o tipo de pessoa que ele chega, ele quer segurança. Então ele pergunta para você, você garante? Então a palavra garantia, ela faz parte do vocabulário dessa pessoa. Tá? E é uma pessoa impaciente, tá? E chega por cima, ela gosta de ser muito bem tratada e gosta de que coloca tapete vermelho, já é aquela pessoa assim que ela exige porque ela gosta disso, faz parte do temperamento dela, né? Olha a postura na questão
do físico, né? Dos aspectos físicos dela. Postura ereta. Ela não é o tipo de pessoa que ela fica curvada na cadeira, né? Não. O gesto dela é firme, ela anda firme, ela não é aquela pessoa molengona que fica assim, sem saber o que vai fazer. Então aqui você já começou a identificar. A fala dela é forte, rápida. Formato do rosto também quadrado, mas também não preocupa porque a gente vai fazer ele com mais, digamos aí, detalhes daqui a pouco. Aqui vem também o melancólico, né? Então, olha, o melancólico ele pode ser uma pessoa detalhista, né? Qual que é a fala dela, né? A fala dela já é aquela coisa, não, mas esse fiozinho aqui, esse detalhezinho aqui, então são aquelas pessoas que vê o detalhe e fala manso. Ela não fala rápido, não. Ela vai falar um pouco mais lento aí. Ali ele já tem a tendência de ser magro, né, na questão dos aspectos físicos, né? Então aqui você já vai identificando ali na visão. Você observa, você vê tudo, tá? O fleumático já é aquela pessoa diplomática, né? Já chega, já confessa, já tem aquela coisa amável demais. Então você já começou a identificar também. Ali nos aspectos físicos dele, a mesma coisa. Então aqui, o que você fez? Você fez uma análise mais ou menos daquilo que você identifica, tá? Que a gente vai fazer uma comprovação mais aprofundada daqui a pouco. Mas aqui, ó, a gente também tem um outro quadro que é da questão da autoestima do cliente. Então, como que você vai conduzir isso aqui? Também da mesma forma. Não faça perguntas diretas, tá? Estuda isso aqui, essas fichas, porque você vai aprender a fazer frases de colocação sem chegar naquele ponto dela. Por exemplo, tem dificuldade, quadro número 1 ali, ó, são pessoas que têm dificuldade para tomar decisões, costuma adiá-las. O que é esse tipo de pessoa? São pessoas que têm baixa autoestima, tá? No quadro número 2, toma decisão com facilidade. Você percebe isso de cara. A pessoa chega, ela fala para você assim, não, eu quero fazer agora. Você já percebe esse quadro que nesse aspecto ela já decidiu. O outro ela já fica pensando, tá? Na outra parte, ela sempre fala ali, ó, a segunda pergunta, sempre me preocupo com as possíveis consequências das suas escolhas. Então, olha, ela tá com medo de decidir se vai fazer a micro e assim vai. Então, ali no quadro número 1, você já identifica ali de cara alguns aspectos na fala dela, no jeito que ela coloca, na postura dela. Ela pensa mais, né, para fazer do lado de cá, não. Ela já tem uma postura que, assim, não, eu vou fazer ou eu não vou fazer. Então, você já identifica aqui. Agora, você pode estar perguntando, mas por que eu tenho que entender se o cliente tem alta ou baixa estima? Veja só, você está lidando, principalmente se você é micropigmentadora, com a parte mais sagrada do seu cliente. Então, pensa, se você sabe que ele tem baixa autoestima, então vamos ver aqui, ó, se ele assinou mais, falou que ele tem X no número 1, então ele tem baixa autoestima. Qual é o inconveniente disso? A tendência dessa pessoa é seguir, por exemplo, aquilo que está na moda, tá? Aquilo que é conveniente, ou seja, as convenções que existem por aí, né? Então ela vai fazer aquela coisinha ali. E ela tem uma ansiedade mais antecipada. O que significa isso? Ela já começa a preocupar com os resultados. Quanto tempo vai demorar para cicatrizar? Como que vai funcionar? Qual é a cor que você vai colocar? Então ela já tem aquele tipo de inconveniente. Isso aí é ruim. E às vezes, agora do outro lado aqui, ó, tem as vantagens da pessoa que tem baixa autoestima. O comportamento prudente e refletidos, que são refletidos. Então, o que ela faz? Ela pensa bastante. E ela é paciente para aquilo. Ela refletiu, ela pensou, ela foi. E a capacidade de ouvir opiniões e críticas. O que significa isso? Pensa o seguinte, o cliente chega e fala que quer fazer uma sobrancelha muito arqueada. E você não vai fazer. Você vai conduzir ela a identificar ali o ponto que fica legal para ela. É muito importante que você identifique isso. Então, ela consegue ouvir um pouco mais, devido a ela ter essa insegurança, né, com ela mesma. Então, aqui, ó, o inconveniente de uma pessoa que tem autoestima, olha aqui, às vezes há muita sensibilidade aos interesses de curto prazo, né? Pode não dar muita importância às críticas. Então, por exemplo, às vezes você vai dar uma opinião para ela de um determinado ponto que não deveria ser e ela não vai ouvir muito, tá? E então ela tem esse inconveniente. Ela quer também, o negócio dela é curto prazo, é para ontem. Qual que é a vantagem? A tendência de inovação. Então são pessoas que se você
falar para ela que é algo que é inovador, vamos considerar aí o fio, né, que você vai fazer hoje, o fio realista, então ele é mais inovador, fica mais jovem, fica mais bacana, ela não tem tanta resistência nisso não. Ela gosta, né, uma coisa diferente ela gosta. Agora, aqui entra a pergunta que você já faz para o cliente, também indiretamente, mas de uma forma bem cordial. O que o cliente deseja expressar? Então, por exemplo, você vai fazer essa pergunta para ele e ela vai te responder, olha, eu quero ter uma imagem mais jovial, eu quero ficar mais marcante, eu quero... Então ela vai te falar ali, ó, o que, que ela deseja, tá? Isso aqui é o que ela quer. Não importa se é o que vai ser feito, é o que ela quer. No caso aqui, o que ela veio buscar. Que no caso, o que ela veio buscar com você. Porque, por exemplo, às vezes o cliente chega te perguntando algumas coisas, mas ela não foi aí buscar alguma coisa. Né? Na verdade, ela só está te especulando. Né? Ela tem aquela curiosidade. E através das suas respostas vai dar segurança para ele ou não de fazer o trabalho com você. As sugestões que poderão ser feitas, né? Aí você vai pensar nisso. Então aqui, ó, parece assim, óbvio, mas não é, tá? Tem que detalhar isso mentalmente, porque tudo acontece primeiro, antecipadamente, antes do cliente chegar. Você já sabe mais ou menos qual vai ser a pergunta que vai ser conduzida naquela conversa. Isso flui, fica gostoso. Bom, aqui nesse quadro, ele é muito importante que você depois imprima e mantenha ele próximo de você para que você estude ele. Ó, veja só, aqui nós vamos ver já o formato do rosto, né? E aqui nós vamos ver os temperamentos. Então aqui eu comecei a desvendar através da leitura visual, né? Que é o rosto hexagonal, e ele vai trabalhar, ele vai trazer para a gente uma ideia daquilo que o cliente traz com ele. Então ele vai trazer, se for um rosto mais quadrado, mais triangular e assim por diante. Então você vai descobrir aí através dessa leitura. Então você lê formato do rosto, qual que ele cai. E nessa ficha aqui, praticamente dá para você enxergar qual é o temperamento dessa pessoa de acordo com o perfil dela. Então vem a testa, os olhos, né, que mostra a emoção, né, as sobrancelhas são arqueadas e assim vai, o nariz. Então aqui dá para você ter uma noção de cada ponto estudando bem tranquilo. Agora, aqui embaixo nós já temos o quê? Aqui, ó, pescoço, ó, a forma de sentar da pessoa, gesticular, tudo está mostrando aqui, ó. E aqui vem a questão de cores, tá? Cor da pele da pessoa. Mas isso aqui é para você descobrir assim. Vamos supor, às vezes você vai orientar seu cliente, tá? Porque isso aqui é mais no colorismo, tá? Eu não vou entrar aqui em questão de colorimetria, para a pele, né? E principalmente na micropigmentação. Não é esse o objetivo aqui. É descobrir qual é a cor realmente do seu cliente. Então, por exemplo, se ele tá se ele é uma pessoa quente ou fria, né? Então isso aqui é para saber qual é a cor que fica mais bonita nela, né? Se é o verde, se é o azul. Então você vai dar um toque para ela se ela é mais verão ou se ela é mais inverno. E assim por diante. Então a gente consegue, através dessa ficha, identificar. E aqui a gente já entra, né, na ficha em si, né, de consultoria visagista. Como que isso funciona? Eu vou pegar aqui o formato do rosto, né? Então, qual é o formato do rosto da pessoa, da sua cliente? É quadrada? É retangular? Então, tem um quadradinho na frente, você vai colocar ali. Primeiro, você vai colocar aqui só as respostas, tá? Você não vai ainda olhar nada lá, qual o temperamento dela. Não preocupa com isso, porque a princípio você não consegue decorar tudo isso. Então, você vai... Qual que é a questão da testa, os olhos dela. Então, você vai marcando cada quadradinho ali até embaixo. Depois que você fez toda essa visão dela, né, já fez aqui a consultoria, já analisou, você vai também e ver a questão do comportamento. Essa parte do comportamento você vai escrever, tá? Você vai falar, a pessoa chega, ela gesticula muito, ou a pessoa chega, ela é mais quieta, ela é calma, ela é tranquila. Não, ela é uma pessoa que chega e gosta de ficar por cima, gosta de ser muito bem atendida. Então você já tá vendo aqui, ó. E a profissão da pessoa, tá? A cliente você tem que marcar essa profissão dela aqui, porque é importante
para você analisar no geral. Agora mesmo a gente vai entender um pouco mais disso. A condição civil, né? Porque às vezes a pessoa que é casada, ela tem mais dificuldade de decidir, porque ela tem uma pessoa que vai olhar para ela. Já a pessoa que é solteira também, ela vai querer o quê? Ela está se arrumando para ter alguém, né? Então, arrumar um namorado e assim por diante. Então, aqui tudo tem a ver, ó. Então, necessidade de profissionais, ó, necessidade dos profissionais. Então, isso aqui, ó, é o seguinte: o que ela precisa? Ela realmente precisa daquilo que ela está querendo? Às vezes ela não precisa. Então, às vezes a pessoa já tem ali um formato nas sobrancelhas que é linda, mas ela quer algo diferente, porque ela está querendo algo inovador, é de dentro para fora, nem não é totalmente na imagem, tá? Então, aqui eu já fiz, né? Total aqui a parte da consultoria dela, e agora eu vejo aqui, ó, qual que é o temperamento predominante, tá? Porque eu vou pegar lá naquela fichinha de cima e vou olhando. Ela tem o rosto quadrado, o nariz dela é mais empinadinho, a boca dela é mais fina, ela tem uma boca pequena e assim por diante. Então você vai vendo ali, ó. E aqui eu vou mostrar para vocês como que vocês podem fazer exercício com atrizes. Você olha para a pessoa e vai ver. Então observa que essa imagem, nós temos aqui a Nicole Kidman, e o que eu fiz nela? Eu fiz uma avaliação do formato do rosto dela, né? Então aqui, ó, eu tenho como mostrar para vocês só dentro dessa primeira imagem aí, ó, no formato número 1, que é o formato do rosto, e depois as proporções. Então, olha, a proporção do rosto dela tá mostrando aqui que ela é bem equilibrada. A parte do formato está mostrando que ela é um rosto hexagonal. Então, olha, eu vou analisar agora com mais detalhes. Então, você começa a analisar. Você vai lá nas aulas anteriores e começa a analisar. O formato hexagonal, ele indica que ela é uma pessoa mais otimista, né, geralmente de bom humor. Então, você vai observando cada ponto, né? Você vai observar a testa dela, aqui, do jeito dela aqui, ela é mais pronunciada, mostra que ela é inteligente, que ela é capaz de identificar coisas, né? Que às vezes a pessoa que não tem uma testa tão proeminente, ela tem mais dificuldade de sentir e identificar algumas coisas a mais na questão até da profissão dela, né? Então, ela é uma pessoa que ela tem um senso de humor grande e, ao mesmo tempo, ela sabe conduzir isso para o trabalho dela, levando lá para o lado intelectual. Então, olha, você vai vendo, olha as sobrancelhas dela, ó, muito alto, revela o quê? Uma pessoa com caráter móvel e rápida, né? Ela não é um tipo de pessoa aqui que a gente já começou a perceber aqui que, pelo jeito, ela é sanguínea, né? Então você vai, ó, vai conduzindo até chegar lá, olha os olhos, o que os olhos dela tá falando? Ó? Pequenos indicam o quê? Uma personalidade perspicaz, o nariz, ó, comprido, revela o quê? Revela que ela é uma pessoa responsável, esforçada, tá vendo lá? A boca, né? E assim vai. Então você vai fazendo esse exercício aqui para identificando. E aqui embaixo, ó, se você ver, eu tô falando aqui sobre o temperamento que eu, né, na ideia que eu vi aqui dela, que o temperamento dela é sanguíneo com predominância no colérico. Tá? E a sobrancelha deve ser o mais natural e menos acentuada, para não mostrar esse lado aí, que de certa forma ela é forte, né? Ela é controladora, até certo ponto ela é controladora, certo? Agora aqui, ó, a gente vai colocar aqui da Cristina, né? A Cristina Ricci, o formato dela, vamos lá, já é bem diferente, ó. Já é um formato mais arredondado. Aí você já começa aqui, ó, faz a leitura, né? Vendo que as proporções do rosto dela são iguais, né? Ela não é muito diferente. Então ela é sutil. Olha as sobrancelhas. Então você vai, ó. São arqueadas, um pouco espessa, indica que o quê? Ela é uma pessoa que tem aptidão para o dramático, então ela gosta daquilo que é o drama, né? Olha os olhos, né? Os olhos grandes, né? Indica uma pessoa que é insegura, né? O nariz, ó, o nariz aguçado, indica uma pessoa com grande curiosidade, e assim vai, boca, os lábios, né? Então aqui eu vi na questão dela, eu pude perceber o quê? Que ela é melancólica, né? E no caso, o fato dela ser melancólica já traz ali, ó, que ali a hora que a gente mostrou ali, na questão da boca, já viu, ó, o temperamento dela é melancólico. Então, como que deve ser uma sobrancelha?
você não pode trabalhar muito com arqueado, né? O melancólico, se você arquear muito a sobrancelha, ela vai assustar muito, porque é uma pessoa que ela não sabe trabalhar muito com a questão do muito diferente, muito aquilo que chama muita atenção, por mais que ela seja artista. Né? O temperamento dela gosta de uma coisa mais jovial, uma coisa mais natural. Então, isso aqui que é muito importante. Por mais que ela queira, tá te pedindo, você já descobriu que não deve ser feito. Tá? Então, olha, eu espero que essa aula, depois a gente vai poder discutir sobre essas aulas, nas aulas que eu vou trabalhar com vocês ao vivo, a gente pode também, vocês vão poder deixar perguntas, uma série de coisas aqui que a gente vai poder fazer juntas. Tudo bem? Então, até a próxima aula!